pessoal, Carol aqui. Vamos continuar então com o nosso curso de Geometria Espacial. Hoje a gente vai falar sobre os poliedros de Platão e sobre os poliedros regulares. Vamos começar então definindo o que são poliedros de Platão. Os poliedros de Platão, eles sempre vão satisfazer três condições, tá? Quais são essas condições? Todas as faces possuem o mesmo número de arestas, e o mesmo número de arestas saem de cada vértice, e o teorema de Euler é válido, ou seja, vértices menos arestas mais faces são igual a 2. Para entender melhor essa definição, vamos ver dois exemplos aqui. Aqui tem um prisma e ele é um poliedro de Platão. Por quê? Bem, as faces dele são todas quadrangulares, ou seja, todas elas possuem 4 arestas. Então, primeira condição está satisfeita. A segunda condição o número de arestas que saem de cada vértice é o mesmo. Então, vamos lá. Desse vértice aqui, estão saindo 3 arestas. Desse vértice, 3 arestas. Desse vértice, 3 arestas. Desse aqui, 3 também. Aqui embaixo, 3 arestas, 3 arestas, 3 arestas e 3 arestas. Então, ele satisfaz a segunda condição. E ele é um poliedro convexo, então a gente sabe que todo poliedro convexo satisfaz o teorema de Euler, certo? Então aqui fechou, e aqui a gente tem um poliedro de Platão. Agora vamos ver aqui um exemplo que não é um poliedro de Platão. Aqui a gente tem essa pirâmide com base quadrangular. Então aqui a gente tem, primeiro a gente observa as faces delas. Dessa primeira condição, ela já não é satisfeita. Por quê? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 faces triangulares, ou seja, faces que têm 3 arestas. Mas a base dessa pirâmide é um quadrado, e esse quadrado tem 4 arestas, tá bom? Então, o número de arestas de cada face não é o mesmo. A segunda condição também não é válida, né? O número de arestas que saem de cada vértice não é o mesmo. Nessas 4 arestas aqui de baixo, a gente observa que nesses 4 vértices que saem aqui de baixo, a gente observa que saem 3 arestas. Mas se a gente pegar esse vértice aqui de cima, a gente vai observar que são 4 arestas saindo dele. Então a segunda condição não é satisfeita. E o teorema de Euler é a única condição que é satisfeita por esse poliedro, né? Porque ele é convexo, então a gente sabe que isso daqui vai ser válido. Prosseguindo aqui, então, tem uma observação muito importante sobre os poliedros de Platão. É que eles são 5 classes, somente 5 classes. E essas 5 classes são os tetraedros, hexaedros, octaedros, dodecaedros e icosaedros, tá bom? Preste atenção aqui na palavra classes, tá bom? Pode ter mais de um tetraedro, mais de um hexaedro e assim por diante, tá bom? Agora outra definição importante dessa aula aqui são os poliedros regulares. E eles têm muito a ver com os poliedros de Platão, porque eles são, na verdade, um caso particular de poliedro de Platão. Ou seja, são poliedros que satisfazem as condições impostas para serem poliedros de Platão, além de possuírem faces de polígonos congruentes e regulares. Então, o que acontece? A gente pode dizer, quando a gente está falando isso, a gente está falando que todas as faces deles são iguais. Elas possuem não só mais o mesmo número de lados, o mesmo número de arestas, mas essas arestas elas têm tamanho igual. E os ângulos entre essas arestas são os mesmos. Então, por exemplo, o exemplo mais popular, mais clássico do que seria um poliedro regular é o cubo. Ele é formado por exatamente 6 faces quadradas. E o quadrado, a gente sabe lá da geometria plana, que é um polígono de 4 lados iguais e cada lado é separado por um ângulo reto, certo? Então, a gente sabe isso. Isso é um polígono regular. Então, todas as faces são polígonos regulares também. E existem somente 5 tipos de poliedros regulares. Quais são eles? São os o tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Veja aqui que a palavra que a gente coloca aqui é tipos, porque só existe um de cada. Aqui podem existir vários de cada.
Um hexaedro pode ser um hexaedro regular. Isso aqui está contido aqui, mas não é mais uma classe. E hexaedro regular é o famoso cubo, né? É um hexaedro, são 6 faces. Regular são 6 quadrados. E outra observação importante é que todo poliedro regular é um poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é regular. Observem isso, porque existem muitos lugares que definem poliedro regular e poliedro de Platão como a mesma coisa, e isso está errado. Conceitualmente falando, poliedro de Platão é uma coisa e poliedro regular é uma particularidade, é um caso de poliedro de Platão. Ele tem mais condições, tá bom? Então tomem cuidado com isso. E eu não mostrei nenhum desenho aqui, porque é dificinho desenhar esses últimos aqui, mas vai aparecer aí na edição uma foto com todos os poliedros regulares, tá bom? E os poliedros de Platão vão ter a mesma forma, entre aspas, mas vão ter os lados, né, sem serem do mesmo tamanho, não vão exatamente ter o mesmo ângulo, mas isso daqui é um caso particular disso, e é importante também saber essas duas definições, porque pode ser que caia num exercício na forma de enunciado. Vai lá no enunciado da questão, vai falar um poliedro regular de 4 faces. Então você sabe que é um tetraedro regular, você sabe desenhar ele, e pode ser que na questão fala de lado igual a tanto. Você vai tirar a figura do enunciado. Então é importante vocês saberem muito bem todos os conceitos envolvidos nessas aulas para vocês conseguirem interpretar as questões de maneira correta, tá bom? Então no próximo slide, vai aparecer um frame aí com a figura desses 5 tipos de poliedros regulares. Então agora que a gente sabe o que é um poliedro regular, vamos fazer um exemplo aqui para fixar esse conteúdo. Não é difícil, mas é interessante. Aqui a gente vai fazer dois tipos de poliedro de Platão, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer em casa para 5 classes, tá bom? Então aqui está dizendo, calcule a soma dos ângulos da face de um tetraedro primeiro. Bem, a primeira coisa que vocês têm que observar lá na imagem passada é que o tetraedro tem faces triangulares, tá bom? Mas então, são 4 faces, então o nosso F é igual a 4, e são 4 triângulos. Então, se a gente for calcular o A, como a gente viu na aula passada, a gente tem que A é igual a 4 vezes 3, certo? 4 triângulos sobre 2. Isso daqui dá 6. Então, o número de arestas é 6. Aí, para a gente saber a soma dos ângulos, a gente tem que usar lá o teorema de Euler, já que a gente tem face, a gente tem aresta, a gente precisa de vértice. Então, vértices menos arestas mais faces num poliedro de Platão é igual a 2, vale a relação de Euler. Então, a gente tem que V menos 6 mais 4 é igual a 2. E disso daqui a gente tira que V é igual a 4, certo? Então, a nossa soma vai ser V menos 2 vezes 360 graus. Então, S vai ser igual a 4 menos 2 vezes 360 graus. E S é 720 graus, tá bom? Vamos fazer isso daqui também para o dodecaedro aqui na aula. Dodecaedro, se vocês forem lá consultar as imagens, vocês vão saber que ele tem 12 faces, né? Dode significa 12, pentagonais. Então, o número de faces é 12, e para calcular o número de arestas, a gente vai fazer que A é igual a 12 faces com 5 lados divididos por 2. Isso daqui dá 30. Vale a relação de Euler, então V menos A mais F é igual a 2. E V vai ser, então, V menos 30 mais 12 é igual a 2. E V é igual a 20, tá bom? Então, S é igual a V menos 2 vezes 360. S é igual a 20 menos 2
vezes 360. Essa conta aqui, vocês podem verificar aí, dá 6.480 graus. Então, isso fecha a aula de hoje. Saibam esses conceitos para a prova. Lembrem das figuras, né, as imagens mentais do que são esses poliedros, principalmente tetraedro e cubo, octaedro também. Decorem qual que é o tipo de face, né? O tetraedro tem a face triangular, saibam disso, tá bom? O cubo tem face quadricular. Saibam isso, tenham em mente isso, a gente vai trabalhar melhor com cada um deles mais pra frente. E por isso é hoje. Bons estudos, pessoal, e até a próxima aula.